Que tal utilizar um tipo de rodapé que vem ganhando muito espaço aí no mercado? Eu tô falando do rodapé embutido, aquele que você não tem que se preocupar com aquela sujeirinha que fica em cima do seu rodapé. Ué, mas como é que faz esse negócio aí, Ralph? Ah, mas é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, jovem gafanhoto. Então fica comigo aí até o final para saber se rodapé embutido vale a pena ou não. Fala pessoal, tudo bom? O rodapé embutido vem ganhando espaço cada vez mais aí, ele dá um acabamento um pouquinho mais fino para sua obra. E ele nada mais é do que, como o nome já diz, um rodapé que fica dentro da sua parede, nivelado com ela. Mas como fazer um rodapé embutido? Você deve estar se perguntando, né? Mas é claro! Então você vai ver isso no vídeo de hoje, mas antes não esquece o quê? Daquele like maneiro que você sempre deixa aqui nos vídeos. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito ou inscrita ainda, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair vídeo novo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender primeiro para que serve o rodapé. E por que eu acho legal te falar isso? Porque tem casos que você nem precisa utilizar rodapé e não se preocupa que eu vou te mostrar um pouquinho dessa curiosidade mais pra frente no vídeo. Então vamos lá, uma das primeiras finalidades que o rodapé tem é dar um acabamento ali pro seu piso, porque tem alguns pisos que quando você vai cortando e encostando na sua parede, eles não ficam todos retinhos, todos regulares ali. Fica ali um buraquinho que pode entrar, por exemplo, poeira, pode entrar sujeira, pode entrar ali umidade que pode ir estragando a sua parede com o tempo. Fora que existem sim alguns pisos que eles precisam ter ali meio que uma junta de dilatação, porque tem materiais que com o frio e com o calor ele vai dando uma dilatada, então ele não pode simplesmente encostar na parede porque pode acabar se danificando. E o rodapé ele serve para fazer esse arrematezinho em cima desse piso, para não aparecer buraquinho nenhum. Outra função muito importante do rodapé é que ele protege a sua parede na hora de você varrer ou passar um rodo ou alguma coisa ali da vassoura, né? Não ficar manchando ou marcando, ou até mesmo descascando a sua pintura quando encosta na parede. Sem falar na função estética que o rodapé acaba trazendo para sua casa, porque muitas vezes ele tem ali aquela característica de criar meio que uma moldura no ambiente como um todo. E tem vários tamanhos e modelos de rodapé que você pode escolher para criar esse efeito estético que você está buscando. Mais para frente nesse vídeo eu vou te dar aqui umas dicas em relação à altura desse rodapé, tá bom? E sobre esses materiais que você pode utilizar, como madeira, poliestireno, porcelanato, enfim. Eu já fiz aqui 2 vídeos no canal falando sobre materiais que você pode usar para rodapé. Eu vou deixar os 2 aqui no card e aqui na descrição para não ficar muito repetitivo. Inclusive tem vídeo até sobre rodapé de EVA, que é aquele mais flexível que você mesmo pode colar aí na sua casa. Mas voltando aqui para o rodapé embutido, ele fica, como eu falei, rente à sua parede, nivelado mesmo, sem aquele ressaltozinho que geralmente o rodapé que você conhece tem, que fica acumulando poeira. Porque as peças de rodapé, elas já têm ali uma certa espessura. Se você pegar ali, por exemplo, um poliestireno ou até mesmo um porcelanato, eles vão ter ali 1 centímetro e pouquinho, 1,5 centímetros. Agora, quando você pega um rodapé, por exemplo, de um granito ou de uma pedra natural, ele é mais espesso ainda. Por isso que muitas pessoas, para não ficar com aquela largura tão grande de rodapé de granito, por exemplo, acabam embutindo 1 centímetro dele na parede, para ele ficar meio que semi-embutido, para poder quebrar um pouquinho dessa estética tão mais bruta que a pedra acaba trazendo. Mas e se você, ao invés de embutir só 1 centímetro, você embutir ele inteiro na sua parede? Foi para isso que eu cliquei nesse vídeo, Ralph? Pois então, meu jovem, agora eu vou te mostrar 3 formas que eu conheço para você fazer aí um rodapé embutido. A primeira delas é você fazer durante o período do reboco da sua parede. O que eu gosto de fazer? Você tá ali com a sua parede, você vai fazendo o reboco. Quando chegar ali na parte de baixo, onde vai ter o rodapé, você não faz o reboco. Você deixa ali, por exemplo, a altura que você quer para aquele rodapé é de 10 centímetros, é de 20 centímetros, não importa. Você que vai escolher o modelo primeiro. Mas você não vai deixar só esse tamanho do rodapé. Eu gosto de deixar pelo menos mais uns 5 centímetros ali sem fazer o reboco, para te ajudar na hora de fazer o arremate depois, tá bom? E é importante você saber que essa profundidade que você vai deixar ali na massa vai depender muito do modelo de rodapé que você escolheu. Como eu falei, o de granito, por exemplo, ele é o mais espesso de todos, vai ter ali uns 2 centímetros. Então o seu pedreiro ele tem que calcular essa espessura de reboco ali faltando, né, que você deixou ali embaixo, baseado no rodapé que você escolheu lá no comecinho. Só para você ter uma ideia, geralmente a gente deixa ali em torno de uns 2,5 até uns 3 centímetros, mas vai depender muito de como está a sua parede. Porque se ela estiver muito irregular, o que você vai ter que fazer? Regularizar na massa. Você quase nunca escutou essa frase, não é? Ralph, isso não tem graça não, para de bobeira, hein? Tá bom, todo o meu respeito aqui, você nunca escutou essa frase de ninguém. A segunda forma que você tem de fazer um rodapé embutido aqui é o seguinte: você vai rebocar de fato a sua parede toda. Enquanto a massa estiver úmida, você vai pegar o rodapé que você já escolheu ali, seja um porcelanato, por exemplo, e você vai simplesmente marcar em cima da massa enquanto ela ainda está umedecida e retirar esse excesso de massa que está ali, para ficar exatamente na altura do rodapé que você quer. Eu não gosto muito desse rodapé aí por 2 motivos. Primeiro que na hora de fazer esse risco ali e tirar, por exemplo, esse excesso de massa, pode ser que o acabamento não fique tão legal assim e fica um pouco mais difícil de fazer isso na hora do arremate. E segundo, porque pode ter um pouco
mais de desperdício de massa na hora que você estiver retirando isso que está na parede. Ah, mas aqui não vai desperdiçar nada não, vai reaproveitar sim, você vai ver só. Então fica de olho aí, mas se o seu pedreiro for muito caprichoso, não se preocupa que dá sim para fazer esse tipo de rodapé embutido na sua obra. E a terceira forma que você tem aqui de fazer rodapé embutido é quando você já tem a parede pronta e você quer fazer o rodapé em cima dela. Nesse caso aí você tem que fazer o quê? Cortar o seu reboco. Você tem que tirar todo aquele excesso daquela espessura e de longe esse daqui é o modelo mais difícil e chato de você fazer e o mais fácil também de não ficar tão bom assim. Então você tem que ter uma mão de obra que realmente saiba trabalhar direitinho para fazer rodapé dessa forma. Só toma cuidado para você ver se essa aí não é uma parede estrutural ou alguma coisa assim para você não ter problemas na sua obra, tá bom? Mas beleza, digamos que você fez esse procedimento e deixou ali aquele ressaltozinho na massa, né? E embaixo você tem ali, por exemplo, o seu tijolo. Eu te aconselho que ali você faça uma leve regularização, se tiver muito irregular ali embaixo, e faça uma impermeabilização. Pode ser até a mesma que você utiliza, por exemplo, em banheiro, sabe? Com aquela argamassa polimérica, ou você pode utilizar ali uma argamassa com aditivo, ou você também pode colocar ali na própria argamassa um aditivo de alto desempenho. Só não confunda, por exemplo, essa impermeabilização aí para você colar um rodapé embutido com aquela umidade ascendente, tá? Que vem lá da fundação, que a gente já falou aqui no canal, inclusive. Tem vídeo explicando como é que você resolve esse problema dessa umidade, dessas trincas, dessas bolhas que dá em cima do rodapé, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Se você fizer só essa impermeabilização do rodapé embutido que eu acabei de falar, não vai resolver o problema de umidade ascendente, tá? Assiste esse vídeo que eu acabei de te falar. Feito o procedimento da impermeabilização, você vai colocar o seu piso e em seguida você vai colar o rodapé para dar aquele arrematezinho que eu falei para você. Mas agora eu preciso fazer duas observações importantes para você. A primeira delas é que quando o seu pedreiro estiver fazendo o seu reboco, ele não pode ficar exatamente nivelado com o seu rodapé. O seu reboco ele precisa ficar um pouquinho mais para dentro. Por quê? Porque o que vai dar acabamento final mesmo é a massa corrida que o seu pintor vai fazer. Então ele precisa ter ali um espaçozinho mínimo para que essa massa consiga trabalhar ali dentro, ele fazer a lixa para depois pintar. Aí o seu pintor tem que ter todo um capricho, né? Colocar uma fitinha para proteger o rodapé, aquela coisa toda. Então lembre-se que o acabamento final para o rodapé embutido vem do pintor e não do pedreiro. O pedreiro tem que respeitar esse reboco e deixar ele um pouquinho mais para dentro. Outra dica muito importante é que não tem uns espaçadores que você utiliza ali entre uma peça e outra para poder ter o espacinho do rejunte. É muito importante que você coloque esses espaçadores meio que como um calço embaixo desse seu rodapé, para que você proteja ali embaixo para não entrar nenhum tipo de umidade, sujeira ali que vá para sua parede. E o rodapé embutido, pessoal, geralmente é mais indicado para pisos frios, porque querendo ou não, o seu piso ele fica ali meio que dentro da parede, aquela coisa toda, pode ter algum probleminha de umidade, mas você pode sim utilizar outros tipos de piso, tá? Só são um pouquinho mais arriscados aí, mas se tiver muito cuidado, for impermeabilizado direitinho, pode fazer. O mesmo também serve para o material. Geralmente o mais utilizado aí é o porcelanato ou até mesmo uma pedra, mas também dá para colocar ali um de poliestireno, enfim. Esses de porcelanato, inclusive, eles podem até mesmo ser vendidos separadamente, só como modelo de rodapé, que já vem cortadinho para você. Alguns já vêm até com acabamento de esmalte ali na parte de cima, caso você queira colocá-lo ali sacado da parede normalmente. Podem vir com frisos também, lisos, enfim. Mas o mais comum mesmo é quando você pega o mesmo piso que você tem e você faz um rodapé ali com ele. Aí a dica que eu te dou é tentar sempre ter um bom aproveitamento desse piso. Por exemplo, é um piso de 60 por 60, dá para você cortar 6 peças de 10 centímetros de rodapé. E eu te aconselho também, sempre que você comprar um piso e for fazer um rodapé com ele, compra pelo menos uns 15% a mais, para que você consiga, né, fazer esses cortezinhos dos rodapés depois. Obviamente que vai depender também do aproveitamento que você vai ter em relação a essas peças. Vai que você tem um piso aí de 60 por 60, mas você quer fazer um rodapé, por exemplo, de 30 centímetros. Aí você com certeza vai precisar comprar mais piso para fazer um rodapé. No rodapé embutido, pessoal, ele vai ficar alinhado com a sua parede e vai ficar atrás, por exemplo, da guarnição ou do alisar da sua porta. Modelos que sejam mais lisos, assim, eles são mais focados aí para uma decoração moderna, minimalista. Já modelos que você quer utilizar com frisos também são utilizados em uma decoração moderna, contemporânea ou até mesmo na decoração mais clássica. Porcelanato que imita cimento queimado, se você subir um rodapé com ele ali também combina muito com o estilo industrial. Ou modelos mais escuros também. No caso aí de um estilo rústico, você pode utilizar um rodapé de madeira. Ou modelos que imitam madeira também. Tem várias opções aí hoje no mercado, alumínio, PVC, enfim. Agora que você já viu como fazer um rodapé embutido, eu vou te falar algumas vantagens e desvantagens para você botar numa balança aí para ver o que faz mais sentido para você. Começando com as vantagens aqui. Primeira delas, a parte estética. Sim, esse tipo de rodapé hoje em dia ele dá um acabamento um pouco mais fino, de um padrão um pouquinho mais alto aí para sua casa. Segunda vantagem é que ele acaba não tendo aquele ressaltozinho na frente da sua parede, o que evita de ficar acumulando aquela sujeirinha ali em cima. Outra vantagem que você tem é que os seus móveis, eles podem ficar mais encostadinhos na parede. Porque quando você tem esse rodapé mais tradicional, que fica exposto à parede, e o seu
móvel fica encostado nele, fica aquela frestazinha ali do lado, que pode acumular poeira, teia de aranha e tudo mais. Mas é possível sim você colocar um acabamentozinho de marcenaria ali para esconder se você encontrar na mesma tonalidade do seu móvel. No caso de uma marcenaria, é até mesmo comum você ter que recortar o móvel para ele poder encaixar em cima de um rodapé quando ele está exposto. Só a título de curiosidade aqui para você, muitas vezes em obra eu prefiro primeiro colocar a marcenaria para depois instalar o rodapé, justamente para fugir desses recortezinhos em marcenaria que tem que fazer, que às vezes é bem chato. Nos modelos embutidos você com certeza não tem esse problema. Agora nós vamos falar um pouquinho das desvantagens. Primeiro de tudo aqui é a complexidade. Como você viu, é um tipo de rodapé que é mais chatinho de fazer. Ah, Ralf, aí você me quebra. Pois é, João Gafanhoto, você tem que ter uma mão de obra aí muito boa que saiba fazer esse tipo de rodapé, porque senão as chances de ficarem ruins são muito grandes e aí vai ficar parecendo o quê? O cão chupando manga. Então precisa sim ter um pedreiro aí que seja muito caprichoso. A outra desvantagem tem um pouco a ver com a primeira. Pelo fato de ser mais complexo, fazer esse tipo de rodapé também costuma ser mais caro, porque a instalação do rodapé embutido ela é feita com um serviço meio que à parte do seu pedreiro ou do seu azulejista, ao contrário do modelo tradicional, onde ele já inclui esse valor dentro do serviço dele, justamente porque esse tipo de rodapé embutido é mais complexo de fazer, ele cobra à parte. E como curiosidade aqui para vocês, esses modelos aí de poliestireno ou esse enrégua que já vem prontinho para você, eles também costumam ser colocados por um colocador específico disso, tá? Geralmente não é o pedreiro que você tem aí na sua obra, porque às vezes você precisa ter um maquinário específico para fazer os cortes nessas peças aí, que não é qualquer tipo de serra. E outra desvantagem que você tem aqui por ter um rodapé embutido é que se você tem um móvel que ele é solto, por exemplo, ali no ambiente, se ele ficar encostando na parede, com o passar do tempo ele pode ir marcando e sujando a sua parede. Se você tem paredes aí com revestimento, por exemplo, uma pedra natural ou revestimento cimentício 3D, você pode nem ter rodapé nessa parede, tá bom? Levando esse revestimento até o chão. A mesma coisa serve, por exemplo, para um espelho. Só toma cuidado para ver se essa não é uma parede que tenha risco, né, das pessoas ficarem batendo o pé ali de alguma forma. Se tiver qualquer tipo de risco desse, é interessante sim que você tenha um rodapé e o espelho vá morrer ali em cima dele. O mesmo serve também para um painel de marcenaria, um MDF, um painel ripado. Ele pode ir até o chão, mas se tiver muito risco ali, por exemplo, das pessoas ficarem batendo, você pode parar com ele em cima do seu rodapé. Se for um revestimento mais frágil, tipo de gesso 3D, você também pode fazer a mesma coisa, colocar um rodapé e o revestimento ficando ali em cima dele para protegê-lo. Sobre a altura do seu rodapé, não existe uma regra absoluta para isso não, tá, pessoal? Geralmente, quando você tem um pé direito que não é muito alto, se você botar um rodapé muito grande, isso pode sim dar uma sensação de que o ambiente é um pouco menor. Então, assim, para você não errar, se você quiser colocar um rodapé de uns 10 centímetros, vai dar tudo certo. Agora, se você tem um pé direito um pouquinho mais alto aí, 2,70 a 3 metros de altura, quiser colocar um rodapé de uns 15 a 20 centímetros, fica tudo bem. Só deixando claro que isso aqui não é uma regra absoluta, tá bom? Se você tem um pé direito aí de 2,60 e você quer botar um rodapé de 15 centímetros, faz, não tem problema. Faz aquilo que vai te fazer feliz na sua casa. O importante é você estar se sentindo bem. E como eu disse mais cedo no vídeo, tenta fazer o máximo de aproveitamento possível do seu piso. Se você tem um piso ali de 80 por 80, ele pode ter ali, por exemplo, 10 peças de 8 centímetros, ou 8 peças de 10 centímetros, ou ainda 5 peças de 16 centímetros. É só você calcular direitinho com o seu profissional aí para você não gastar demais. E em relação às cores, se você utilizar a mesma cor do seu piso, com certeza você não vai errar. Mas se você quiser colocar alguma cor ali, também é possível, tá? Vai depender muito do estilo de decoração que você quer. Se você tem um piso de madeira e quiser colocar um rodapé de madeira, funciona super bem. Rodapé cinza também pode combinar com muitos tipos de decoração, principalmente com estilo industrial, ou até mesmo um rodapé preto. Se você quiser combinar ali com as esquadrias da sua casa, também pode ficar muito interessante. Mas se você não quiser errar de jeito nenhum, é só colocar um rodapé branco, que com certeza vai combinar com a maioria dos estilos aí que a gente tem. Legal que tem modelos de rodapé desse, pessoal, que dá pra você passar fio ali atrás, alguns que são de sobrepor, que você pode colocar até mesmo em cima de um rodapé já existente, principalmente para quem mora de aluguel, pode ser muito bom. Então, só pra gente fechar aqui, nós vimos que nós podemos ter um rodapé exposto, que é aquele que fica em cima da parede, nós temos o rodapé de embutir, que é o que nós vimos nesse vídeo, e nós temos outras opções também, como por exemplo o rodapé flutuante, ou o rodapé negativo, como algumas pessoas preferem chamar, que é quando você corta a sua parede ali, coloca um perfil metálico, onde você dá a sensação de que a parede está meio que flutuando. Dá até mesmo para você pintar ali dentro de preto, para fazer com que essa profundidade pareça maior. Dá para colocar uma iluminação de LED ali dentro, enfim. E nós também temos a opção de quê? De não utilizar rodapé nenhum. Só que nesses casos aí, você tem que tomar muito cuidado, porque a sua parede fica muito mais exposta, né? É muito mais fácil de você sujar na hora de passar uma vassoura, sem falar que você não pode utilizar nenhum desses pisos aí que eu te falei, que, por exemplo, tem que ter uma juntazinha de dilatação, como um piso de madeira, um piso laminado. Por isso que para essa solução assim, na minha opinião, um dos melhores pisos que
você tem aí são os pisos monolíticos, que é o cimento queimado pronto ou até mesmo um porcelanato líquido. Mas enfim, depois de tudo que você viu nesse vídeo aqui, o que você achou do rodapé embutido? Você colocaria na sua casa? Acha que é uma boa opção ou é uma furada? Acha que é muito complexo ou acha que é tranquilo de fazer? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você também já fez na sua casa, conta um pouquinho da sua experiência aqui que vai estar ajudando quem estiver pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece, por favor, do like, não, tá? Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se inscreve também se você não se inscreveu e lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!